Mantenha a sua Bíblia aberta, meu amado irmão. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Eu quero agradecer à minha igreja pelo carinho demonstrado sempre, não apenas a mim, mas também à minha família, à comissão de comemorações e cada um dos irmãos que demonstram amor e obediência ao pastor da igreja durante a nossa jornada. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Louvo a Deus pela vida do conselho da igreja, que tem caminhado conosco, tem nos perdoado por vezes, tem nos apoiado, tem se tornado mais próximos a cada dia, a junta diaconal, cada sociedade interna e cada um dos irmãos. Deus abençoe ricamente a todos. Mantenha sua Bíblia aberta. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13 ao 18. Eu quero falar sobre morte. Se você não fosse crente, você ia bater 3 vezes na madeira, ia ou não é? Eu quero falar sobre morte. Se você falar isso em qualquer lugar, alguém faz assim, ó, vira essa boca para lá. Falar de morte domingo de manhã? Não, a semana está começando. Que isso, pastor? No entanto, eu quero falar de morte na perspectiva cristã. E em Cristo, a morte foi incorporada ao patrimônio dos nossos benefícios. A morte já não mais é a inimiga das gentes, quando estas gentes estão humilhadas na presença do Senhor Jesus. Nós não temos problemas para falar de morte. E é interessante que nós olhamos para a história da filosofia e percebemos quantos homens elaboraram a respeito da morte, uma vez que a morte, para alguns desses filósofos, por exemplo, Platão foi um deles, que via a morte como a libertação deste corpo físico, e era como se, para muitos destes filósofos, na história da filosofia, fosse um adulto perto de uma criança com um Rottweiler rosnando. O adulto fica assim, fique tranquilo, ele não morde. E o Rottweiler rosnando e a criança temendo, e o adulto não tem por que você ficar com medo. Eu penso que o adulto, por vezes, foi a metáfora desses filósofos. Platão, por exemplo, falou exatamente isto. É uma libertação do corpo físico, portanto não há o que temer. Quero crer que se ele não se converteu a Jesus, ou ao Deus Criador de todas as coisas, ele temeu antes de morrer. Mas dentre tantos, poderia falar de Epicuro, de Sêneca, de Kant. Dentre tantos, me chama a atenção aquilo que Nietzsche falou. Nietzsche falou o seguinte, que a morte é apenas uma fuga da realidade. Pensar sobre aquilo que existe no pós-morte é apenas uma fuga da realidade dura. E quero crer que se Nietzsche não se converteu ao Senhor Jesus, ele não está salvo, e ele conhece aquilo que ele disse não existir, que é a morte para além da morte. Mas nós não. Nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos naquilo que nós acabamos de ler. E a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses é uma carta muito especial que trata dos irmãos nossos que se reuniam na cidade de Tessalônica. E eles então, crendo na vinda do Senhor Jesus, começaram a vender os seus bens, a abandonar os seus negócios, porque afinal de contas Jesus estava por vir. E o apóstolo Paulo disse, não é assim, vocês estão errados. E eles estavam tão equivocados nesta premissa, que eles começaram a ficar tristes, uma vez que eles abandonaram todas as coisas,
Abandonavam o trabalho, abandonavam seus recursos, deixavam tudo de lado. Esta vida aqui ficava subjugada e abandonada em suas prioridades e critérios e sonhos, que os crentes de Tessalônica começaram a pensar assim: mas e aqueles que morreram antes de nós? E aqueles que, quando o Evangelho chegou e nós nos convertemos, morreram? O que é que acontece com a vida destes que mesmo em Jesus morrem? E aí o apóstolo Paulo então vai escrever o capítulo 4. E ele começa tratando, no capítulo 4, foi o sermão de 3 domingos atrás, ele apelou à santidade dos crentes. Em seguida, a partir do verso 9, ele trata da fraternidade, e nós ouvimos que santidade desemboca em relações fraternas saudáveis. E ele então chega agora ao final do capítulo 4 dizendo: vocês que vão viver santificados em Jesus e que vão viver uma relação amorosa com o seu irmão, não precisam ter medo da morte. E ele então vai elaborar um lindo texto que vai do verso 13 até o verso 18. É interessante como eu não falo nesta manhã apenas da morte física que tem aprisionado o coração de muita gente, com medo. Mas eu falo também da morte da alma, falo da morte das emoções, falo da morte da vida, mesmo estando em vida. Existem pessoas que abandonaram a vida mesmo respirando e tendo o coração pulsando sangue. E nesta manhã, eu quero que, em nome de Jesus, olhando para a palavra de Deus, numa breve mensagem, eu quero que você e eu saiamos daqui renovados em esperança. É este o tema: renove sua esperança. Nós não costumamos fazer isto, mas agora você vai fazer. O pastor está pedindo. Você vai virar para o seu irmão do lado e vai dizer: renove sua esperança. Renove sua esperança. Renove sua esperança. Igreja de Jesus, renove a sua esperança. Nós servimos ao Senhor que é dono da vida. Nas mãos dele estão as chaves da morte e do inferno. Nós podemos ter a nossa esperança renovada. Em primeiro lugar, porque a morte física não é o final da vida. A morte física não é o final da vida. O verso 14 diz claramente: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. É uma metáfora para os que morreram. O que nós aprendemos na palavra de Deus é que morreu, humanamente falando, não acabou. A vida não se encerra quando nós fechamos os olhos aqui. Meu irmão querido, renove a sua esperança. A morte não é o fim. A palavra do Senhor afirma isto e nós cremos nisto. E talvez você que esteja aqui, que já se despediu de entes queridos, que morreram no Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Estou vendo a Cláudia aqui, estou vendo Merinha aqui, a irmã Gláucia, irmã Lúcia Sattler. Em nome de Jesus, creiam. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele trará em sua companhia aqueles que morreram no Senhor. A morte não é o fim. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O último inimigo foi destruído em Cristo Jesus. Se você abrir a sua Bíblia lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 26, você vai ver isto lá. O Senhor venceu a morte. A morte foi incorporada ao patrimônio dos nossos benefícios. 2 Timóteo capítulo 1, verso 10.
também vai dizer que Jesus venceu a morte. Portanto, nós vivemos nesta vida aqui, não ansiando pela morte, mas não temendo a morte. Nós que servimos ao Senhor, que vivemos para a sua glória, haveremos de fechar os olhos aqui e abrir na presença do nosso Deus. João capítulo 11, versos 25 e 26, o Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. E se eu e você servirmos ao Senhor Jesus, nós podemos crer e ter a nossa esperança renovada, porque a morte não é o final da vida. Se o nosso físico nos trair, adoecer, nos levar à cama, e os nossos órgãos vitais pararem de ter funcionamento, a impressão que nós podemos ter é que a vida acabou. Meu irmão, em nome de Jesus, a vida começou. É nisto que nós cremos. O nosso corpo vai ser glorificado na segunda vinda do Senhor Jesus. Não mais haverá dores articulares, não mais haverá cabelos brancos, não mais haverá dores nos órgãos internos. Nós vamos viver, porque a morte não é o fim. Isso entristecia os tessalonicenses. Filipenses capítulo 1, versos 21, 22 e 23, a palavra de Deus diz claramente: porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Nós não somos aqueles que temem a morte, irmãos. Crentes no Senhor Jesus não precisam temer a morte. Me permita, meu irmão presbítero Iaco, nós estivemos com o nosso irmão por ocasião da despedida física de seu papai aqui. É claro que lágrimas marcam esses momentos de despedida. É claro que a família se entristece, é óbvio, mas nós chegando lá, nós ouvimos, e poderia falar de tantos outros irmãos que foram recolhidos à presença do Senhor. Os testemunhos era um homem de Deus, era um servo do Senhor, que cuidava do povo de Deus, que vivia pela palavra de Deus, que era orientado pelo próprio Deus por meio do seu Espírito, e a família estava confortada, sabendo que a morte física não é o fim. Renove a sua esperança, meu irmão. O que te aflige? Crise econômica? Crise política? Perseguição, se ela vier? Eles podem tocar o nosso corpo, mas jamais tocarão a nossa alma. Nós fomos selados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Haveremos de ser glorificados e viver com Ele. A morte não é o fim. Segundo lugar, renove a sua esperança. E a vida é alentada pelo encontro. Em primeiro lugar, renove a sua esperança, porque a morte física não é o final da vida. Em segundo lugar, renove a sua esperança, porque a vida é alentada pelo encontro. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O povo tem procurado razões para se alentar, sabia? Existem pessoas que buscam resposta para a sua existência nas mais diversas áreas da vida, nos relacionamentos, nas aquisições, nas compras, nas conquistas, nos avanços, procurando em outros lugares alento para a sua existência. Não que nada disso seja pecado,
Avançar, conquistar, galgar, avançar intelectual e profissionalmente, tudo isso é bênção, mas não coloque nisso a sua esperança. A nossa esperança não está nesta vida aqui. O que deve alentar a nossa existência não é o quanto você recebe no final do mês, não é a quantidade de diplomas que você ostenta na sua sala, não é a quantidade de relacionamentos fraternais ou de amizade que você tenha, embora tudo isso seja bênção. O que alenta a minha vida, o que deve alentar a sua, é que haverá um dia, irmãos, e eu quero que seja domingo, viu? Imagina a gente adorando, coral louvando, e a gente ouve isto que está sendo descrito aqui, porque se está aqui, eu acredito que vai ser assim. Nós vamos ouvir a voz do Senhor, vamos ouvir a trombeta de Deus, os mortos serão ressurretos, aqueles que viraram poeira cósmica por causa do tempo, serão reconstituídos e glorificados, aqueles que foram mortos em tragédias as mais diversas, terão o corpo refeito e glorificado, aqueles que foram mortos com grandes animais os devorando, serão reconstituídos pelas mãos do próprio Deus, e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Alentem-se com isso. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que vai ser assim, porque a palavra de Deus diz que é assim. Isto não é lavagem cerebral, isto não é fuga da realidade, é simplesmente viver e confiar na palavra do Senhor. Nós vamos nos encontrar com o nosso Mestre, irmãos, porque dada a ordem, nós vamos ouvir a trombeta e o Senhor descerá dos céus. Você consegue entender isso? É claro que você não consegue entender, porque a mente humana não é capaz de descrever isto que vai acontecer. A gente apenas almeja e aspira por esse momento. Nós haveremos de nos encontrar com o nosso Salvador. Nós haveremos de nos encontrar com aquele que verteu sangue precioso por nós. Nós haveremos de nos encontrar com aquele que teve as mãos perfuradas. Nós vamos poder nos humilhar na presença do Senhor Jesus, abraçá-lo e dizer: Senhor, obrigado. Seja alentado, porque os seus olhos verão, face a face, o Senhor da nossa vida. E segundo a palavra profética do próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o dia está chegando, irmãos. E a palavra de Deus diz que naqueles dias, muitos se casariam, se dariam em casamento, trabalhariam e seriam envolvidos com as coisas desse mundo. Mas nós, a igreja do Senhor, estaremos com as nossas lamparinas preparadas para o encontro com o nosso noivo. Renove a sua esperança. A morte física não é o fim. Renove a sua esperança, porque a sua vida é alentada pelo encontro, que não é o encontro com a mulher da sua vida, que não é o encontro com o homem da sua vida, que não é o encontro com a sua satisfação profissional, que não é o encontro, nenhum outro encontro promovido nesta vida aqui, é o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Tem medo de altura, irmão? Vai acabar, fique tranquilo. Nós vamos ao encontro dele. O Senhor já não mais vem como um cordeiro mudo, humilde, ele vem como Senhor e Rei, coroado de glória e como juiz. Ele não mais pisará o chão, nós como igreja iremos ao seu encontro, é o que diz a palavra. A vida é alentada pelo encontro. Alente-se, acalme-se, porque você e eu encontraremos o Senhor.
Renove a sua esperança, ainda porque este encontro será eterno. A palavra de Deus diz assim, verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre. É uma outra perspectiva de tempo que nós humanos não conseguimos entender. Que conforme diz a música popular brasileira, na perspectiva humana, o para sempre, sempre acaba. Sim, na perspectiva humana, o para sempre, sempre acaba. Nós temos dificuldade de absorver profundamente aquilo que é eterno. Mas nós podemos nos alentar com essa esperança. Ainda que a nossa cognição, ainda que o nosso entendimento seja insuficiente para compreender plenamente o que é isto. Renove a sua esperança, porque esse encontro com o Senhor será para sempre. Não haverá possibilidade de quebra, não haverá possibilidade de recuo, não haverá possibilidade de nós nos afastarmos desta condição. Entendamos que as nossas boas ações não são capazes de nos levar a este lugar. Em que pese nós que temos uma fé verdadeira, também praticarmos boas obras, mas não são as boas obras que nos levam para lá. Este encontro que deve alentar a nossa vida é diferente dos nossos encontros, por mais agradáveis que eles sejam. Os nossos encontros são maravilhosos, mas eles tendem a acabar. Acampamentos, por exemplo. Encontros de casais, por exemplo. Uma boa visita, por exemplo. São encontros que nós temos na vida, na história, na existência, que são temporários, porque em algum momento cada pessoa vai viver a sua jornada. Só que a palavra de Deus diz que este encontro com o Senhor será para sempre. E isto deve alentar a nossa angústia. Certa vez li numa filosofia de traseira de caminhão que tudo nesta vida é passageiro, menos trocador e motorista. Filosofia bem moderna. A primeira parte é muito verdadeira, tudo é passageiro, tudo é efêmero. Mas aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus terão uma eternidade na presença do Senhor. A pergunta é: como está o seu coração? Você chegou aqui preocupado, angustiado, aflito? Renove a sua esperança, meu irmão. A morte física não é o fim. Renove a sua esperança, nós vamos nos encontrar com o nosso Salvador. E por fim, renove a sua esperança, este encontro não vai ter fim. Que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo falou para a igreja de Tessalônica, ser consolados com estas palavras. Renove a sua esperança em nome de Jesus. Amém.